Então você está aqui procurando dicas para a produção de planos de aula? Seja você um novato em período de estágio ou já um professor em atuação, vem com a gente que hoje iremos apresentar algumas sugestões interessantes para vocês e que, olha, são pertinentes à forma de como você deve organizar seus planos de aula. A primeira pergunta a se fazer é: e qual a importância de elaborar um plano de aula? A gente fala: olhem, é por meio desse plano que é explicitado quais são os objetivos da aula, como eles serão atingidos e em quanto tempo. Ele funciona como um guia que orienta o professor sobre os objetivos de aprendizagem para os alunos. Sendo um guia, ele serve como aquele que conduzirá o docente nos preparativos necessários para as aulas, dando uma previsão de tudo o que será feito dentro da classe em um determinado período de tempo, auxiliando a medir a organização do processo de ensino-aprendizagem. Sua ausência pode ter como consequência aulas monótonas e desorganizadas, que por sua vez podem desencadear o desinteresse dos alunos pelo conteúdo e tornando as aulas desestimulantes, que podem até não conseguir seguir uma linha didática coerente. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, que é um documento super importante e imprescindível para o docente, em seu artigo 13 e inciso 4, como vocês podem ver na tela, afirma-se ser função de cada docente estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Isto é, caso um professor não planeje suas aulas de acordo com a evolução concreta dos alunos, ele não vai conseguir nem estabelecer estratégias nem preparar formas de apoiar os estudantes que apresentem dificuldades de aprendizagem. O plano de aula, nesse sentido, torna-se imprescindível para o trabalho pedagógico e uma tarefa que não pode ser colocada de lado pelo professor. Sua obrigatoriedade varia de instituição para instituição, a depender da política de educação que resida na coordenação. E claro, para você elaborar esses planos, você vai precisar de algumas ferramentas, como por exemplo, um editor de texto. Você pode utilizar para produzir o seu plano de forma prática o aplicativo Word, seja pelo seu celular ou pelo computador. O Microsoft Word é um software de textos que opera no ambiente Windows, iOS ou Android. É um programa usado para criar e editar documentos e que possui inúmeras ferramentas que podem te auxiliar na hora de elaborar seus planos de aula, como por exemplo, com a correção ortográfica e com a criação de tabelas. Outro aplicativo que indicamos é o Google Docs. Ele funciona de modo similar ao Word, só que no caso ele está atrelado à sua conta Google, funcionando também no modo online e offline. Você pode fazer o download dos aplicativos pelo celular usando a Play Store ou a App Store, que estão disponíveis, respectivamente, para Android e iOS. Também é possível acessá-los pelo seu navegador web ou computador. Bom, tendo isso em mente, vamos agora para a estrutura. Sabemos que um plano de aula deve conter cabeçalho formal, objetivos, o geral e os específicos, habilidades previstas segundo a BNCC, desenvolvimento metodológico, solução de possíveis problemas e anexos e ou apêndices. Além disso, você também não pode esquecer de informar que recursos didáticos estão sendo utilizados naquela aula. Dito isso, vamos agora conversar um pouquinho sobre algumas dicas e sugestões que você pode seguir na hora de elaborar esse plano. Primeira sugestão. Ela tem a ver com a forma com que seu cabeçalho deve estar organizado. Ele deve conter informações como o nome da escola onde o plano será realizado, o nome da disciplina, a série, o ano e, caso houver mais de uma turma, qual é ela também, nome dos professores, data da aula, sua duração, se é de 50 minutos ou 100 minutos e assim por diante, e por fim, seu tema, por exemplo, pronomes numa aula de português ou em inglês, como no próprio exemplo que vocês têm aqui na tela. Verbo modal can, produção de sentenças relacionadas à esfera do cotidiano. Vale ressaltar também, cada turma é uma turma. Cada turma possui um perfil diferente. Não é porque um plano funcionou em uma que ele vai também funcionar em outra. Não é porque uma turma aprende de uma determinada forma e seguindo uma determinada metodologia que obrigatoriamente outra será do mesmo jeito. Pessoas diferentes aprendem de formas diferentes e jamais podemos nos esquecer disso enquanto professores. Falando nisso, que tal passarmos para os objetivos de aprendizagem?
Logo abaixo disso, seu plano deve conter o objetivo geral e os objetivos específicos, respectivamente. Vamos a uma dica que, olha, ela é mais um dever. O objetivo geral deve resumir e apresentar a ideia central da aula, descrevendo também a sua finalidade, como no exemplo da tela, em que temos uma aula com a temática do verbo modal can e que, em seu objetivo geral, consta o seguinte: produzir frases oralmente pela escrita, fazendo uso de vocábulos vistos nas aulas utilizando a estrutura gramatical do verbo modal can no simple present, em sua forma afirmativa, negativa e interrogativa, relacionando as sentenças à esfera do cotidiano. Os objetivos específicos, por sua vez, devem dar uma maior delimitação ao tema, além de detalhar os processos que são visados de se concretizar naquela aula. Uma informação muito importante sobre esse ponto é que todos esses objetivos devem conter verbos voltados para o aprendizado do aluno e não do planejamento do professor. Isto é, em outras palavras, são objetivos de aprendizagem e não de ensino. Devem conter descrições concisas, claramente articuladas, com o que os alunos devem saber e compreender e do que eles são capazes de fazer numa fase específica de sua escolaridade. Para isso, o professor regente deve ter em mente e conhecimento do que circula em documentos oficiais, tais como a Base Nacional Comum Curricular e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Outro ponto quanto a esses objetivos que não podem ser deixados de lado são configurações que devem ser evitadas. Utilizar verbos que são difíceis de mensurar não é uma boa ideia. Por exemplo, apreciar, saber, estar ciente, aprender. Agora, alguns exemplos de verbos para serem utilizados nos objetivos são estes que constam na seguinte tabela que vocês veem na tela. Nossa próxima sugestão tem relação com a organização do desenvolvimento metodológico. Nela, você descreve que método irá reger a aula e tudo o que acontecerá nela por uma divisão de minutos. Para isso, nossa dica é montar uma tabela no Google Docs ou no seu aplicativo de digitação de texto, dividindo-a em duração, etapa, procedimento, recurso didático, tipo de interação, assim como consta na tela. Para isso, basta clicar em Inserir, Tabela e escolher 5 quadrados na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, e quantos quadrados forem necessários na vertical, a depender da sua divisão de tempo de aula. O resultado ficará mais ou menos assim, como consta na tela. Vale se atentar a um detalhe: sempre informe que recurso didático será utilizado nas suas aulas, seja no tópico do desenvolvimento metodológico ou um individual somente para os recursos. Nosso exemplo ficou bem assim. Bem organizadinho, não é? Isso ajuda e muito na hora da prática, pois assim você terá uma ideia de controle dos minutos destinados às atividades. Caso você, enquanto estiver escrevendo as etapas na tabela, quiser adicionar mais uma linha abaixo, basta clicar com o botão esquerdo do mouse em algum lugar da tabela e clicar em Inserir linha acima ou abaixo. Caso queira excluir, basta clicar na linha que você quer excluir e em seguida em excluir linha ou excluir coluna. Agora, a nossa última dica. Você sabe a diferença entre apêndices e anexos? Bom, a gente explica. Apêndices são elementos elaborados pelo próprio autor, ou no caso, o professor. Nos anexos, são colocados os elementos não elaborados pelo autor-professor, como, por exemplo, alguma imagem ou atividade retirada da internet, algum documento oficial ou um livro.
Um exemplo de itens que devem ser colocados nos apêndices são os slides elaborados pelos próprios professores para as aulas ou uma tarefa escrita que ele mesmo redigiu para os alunos. A situação seria diferente caso a aula fosse para aplicar uma tarefa de questões objetivas que o professor tirou de um livro didático ou da internet, ou de um slide que não foi ele que elaborou. No caso, esses itens devem ser colocados nos anexos e não nos apêndices. E aí, gostaram das nossas sugestões? Vamos deixar um template de plano de aula seguindo as instruções que colocamos aqui para vocês na descrição. Deixem um like e comentem com a gente. E claro, não esqueçam de ativar o sininho das notificações e de se inscreverem no nosso canal. Até a próxima!